dando continuidade no nosso momento da tarde. Agora nós iniciaremos a primeira mesa temática com o tema As raízes e o processo de construção da gestão democrática educacional do Brasil. Dinamizadores, professor Suami Soares, é isso? Isso, professora Kátia Barreto, e como mediador teremos a professora Cefisa Aguiar. Bom, gente, essa primeira mesa, ela é uma mesa substancial para a fundamentação do projeto de vocês, como a gente já falou pela manhã, né? Então, é interessante que você escute, que você interaja com essa mesa na perspectiva do enriquecimento da fundamentação teórica do seu projeto. Essa mesa vai tratar de políticas públicas, concepções de Estado, intervenção do Estado, né? E basilar para o projeto, independente de que caminho o projeto de vocês resolva agir, né? Se numa perspectiva mais da escola, na perspectiva mais da Secretaria de Educação, o importante é a gente saber o que fundamenta esse projeto. Então, por favor, façam as intervenções. Eu acho que seria mais prudente deixar para fazer as intervenções no final, né? Quem tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, resiste, que no final nós vamos abrir o tempo para debate. Pode ser? Preferem assim? Porque às vezes tem uma intervenção, aí muda o rumo da prosa, né? E fica difícil para poder depois retomar, tá bom? Então nós vamos iniciar com o professor Suami, a quem eu agradeço imensamente, né? Ter vindo da Universidade Federal da Paraíba para poder abrilhantar esse nosso encontro. Suami é um parceirão, consultor do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, professor da UFPB, doutor, né? Nem professor, doutor. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito inserida dentro da temática desse curso. Então, Suami, não tem como a gente agradecer, né? Professora Kátia, outra querida. Pensa na pessoa querida. Também uma estudiosa da educação. Tanto é que agora está indo para o doutorado, se Deus quiser agora, né, Kátia? E que sempre abraçou os projetos da UFC. Então, é prata da casa mesmo, a Kátia, viu? Então, vocês estão muito bem entregues. Olá, boa tarde, tudo bem? Que bom, né? Primeiro, agradecer as palavras sempre ultra generosas de Cefisa. Kátia, que é a nossa companheira que abriu, né, esse processo das discussões das disciplinas, né? Na verdade, teve o Denis, né? Trabalhou algo mais específico do ambiente virtual, e eu tive o prazer de ser aí o sucessor em termos de organização das disciplinas da Kátia, e viu o quanto foi importante discutir as políticas públicas na área de educação. Dizer que, na verdade, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse encontro presencial. Estamos nos vendo, né? Agora, face to face, olho no olho. É verdade. Desculpem se não identificá-las, porque a gente fica só... Tem gente, claro, pessoas aqui que eu já conheço há algum tempo, outras só no Moodle, né? Mas aí depois, na hora do cafezinho, a gente vai se reapresentando. Eu também acho que estou diferente da foto que eu postei. O pessoal estava dizendo que se eu passar pela França vai ser problema, né? A barba está maior, etc. Mas enfim. Esse momento, eu acho que a Cefisa já deu o mote inicial dessa nossa conversa. Na verdade, eu estava até conversando com as meninas na hora do almoço. Quando esse curso foi pensado, esse curso de especialização, de fato, é fruto de um desejo coletivo, né, que foi abraçado pela UFC, especialmente na pessoa do professor Herbert, que foi o líder, né, que acabou meio que liderando esse processo, mas foi um sonho coletivo. E um dos sonhos que tínhamos quando pensamos essa especialização era, de fato, qualificar o debate acadêmico sobre conselho escolar. Porque, na verdade, nós tivemos um boom, né, uma explosão de trabalho sobre gestão democrática, mais ou menos no início dos anos 90, né, não só com os conselhos escolares, mas com o conselho do Fundef, né, lá pelos anos de 1997, conselho da merenda, conselho tutelar, e a reflexão nisso
em termos educacionais. Mas, enfim, nós tivemos uma explosão dessa temática democrática. Tivemos alguns autores que, de certa forma, subsidiaram muitas dessas discussões em termos acadêmicos. Vitor Para, Luiz Dourado, o próprio Saviano, dentre outros, né, que continuam discutindo gestão democrática. O problema é que chegou um momento que, de certa forma, as produções sobre gestão democrática, elas meio que se repetiam demais. Tanto em termos de autores, quanto do ponto de vista de um certo peso teórico. Que a gente entende que um trabalho, seja ele publicado num artigo, num congresso, evento científico, ele deve ter um peso, né, analítico. Não é nem teórico nesse sentido que se fala da teoria, que é algo que eu discordo completamente. Teoria boa é aquela que teoriza sobre a prática, que faz com que nós possamos entender melhor a prática. Mas, enfim, trabalhos analíticos, de certa forma, eles ficaram mais escassos no campo da gestão democrática. E um pouco mais, um pouco menos, depois da implementação dos conselhos escolares, a gente teve, do Programa Nacional, a gente teve um certo reavivamento do debate, seja nos cadernos que o MEC produziu, que foram produções de professores muito engajados com a temática, o professor Luiz Dourado, Marcângela Aguiar, Regina Gracindo, da UNB, Lauro Wittmann e a Inês Navarro, lá de João Pessoa. Então, de certa forma, isso sacudiu um pouco essa nova discussão. E o grupo que também começou a participar do programa, e aí o destaque para a Cefisa e Walter, que junto com o seu Valério, né, e o Júnior fizeram o Caderno 12. Enfim, de certa forma, esse grupo meio que tinha um objetivo de mexer um pouco também em relação à discussão analítica sobre o conselho escolar. Não é? Porque a gente estava muito quase que na descrição sobre o que os conselhos escolares fazem. Não é? Como é que eles fazem? Eu acabei de orientar trabalhos da Escola de Gestores, no ano passado, finalzinho do ano passado. E aí eu confesso para as minhas colegas como foi difícil a gente sair da constatação. Não, a escola tem esse problema. Tá, ok, mas... E aí? Como é que a gente entende esse problema? Os pais não participam, isso é fato, ok. Mas por que não participam? E aí você precisa de um salto analítico. Sem esse salto analítico, a gente vai ficar, como diria o pessoal, chovendo no molhado. E de certa forma, a gente apostou, e nós temos apostado, que esse nosso espaço inicial, pioneiro, que é essa especialização, ela pode contribuir para que tenhamos trabalhos que, claro, evidente, com todas as limitações que o tempo nos coloca, que as circunstâncias nos colocam, né? A gente sabe que às vezes nós queremos dar passos maiores do que as dimensões objetivas nos concedem, né? Mas levando em consideração essas dificuldades, mas que tivéssemos trabalhos analíticos, né? Que pensassem o problema do conselho escolar nos diversos estados que aqui estão representados através de vocês, tendo como objetivo não uma mera constatação de problemas, mas um entendimento de causas, de consequências, de porquês. Né? E por isso que a Cefisa, acho que inicia, e eu ressalto, que todo esse processo, eu vou conversar com vocês rapidamente sobre alguns elementos conceituais, Kátia vai trazer mais alguns elementos sócio-históricos dos conselhos e da educação de forma geral, mas o grande objetivo é, nesse encontro presencial, conversarmos para que esses elementos que vocês têm refletido nas disciplinas apareçam no seu trabalho, ou nos seus trabalhos. Que esse é o grande desafio nosso. Não é? Quer dizer, eu pelo menos eu tenho certeza que os colegas compartilham dessa vez uma observação. Eu falava para a Cefisa como a disciplina foi importante para mim. Eu vou agora começar a trabalhar lá na UFPB, num mestrado profissional que nós desenvolvemos lá, com a disciplina, que a base da disciplina vai ser aquilo que eu trabalhei com vocês. Né? Então, como foi importante para mim, eu presumo também que tenha sido importante para vocês, ou relevante às discussões. Qual é o objetivo e qual é o desafio? Fazer com que essas discussões apareçam nos seus trabalhos. Né? Melhor, que isso tenha algum sentido. Né? Porque não adianta também a gente pegar um trabalho e escrever 4 ou 5 páginas teóricas e ir para uma parte analítica sem nenhum nexo, né? Sem nenhuma conexão. E aí eu me lembro agora, já que ela está aqui na mesa, eu tive o prazer de estar na banca
de mestrado da professora Cefisa, e ela, como poucas vezes eu vi, fez essa articulação entre o construto teórico e a forma como você vai entender o seu problema, né? Então, vale a pena destacar. O trabalho daqui a pouco está online, né, Cefisa? Para a gente ler. Muito bem. Então, vamos lá, certo? Já que o nosso tema é as raízes e o processo de construção da gestão democrática no Brasil, eu, quando estava montando um pouco, né, eu disse, não, eu vou trazer alguns elementos que a gente discutiu na disciplina, até porque nós tivemos a parte do do AVA. Qual é o nome do Solar, gente? Obrigado. A gente teve um momento de Solar, tivemos a webconferência, né, que alguns de vocês participaram, que eu estava aqui na UFC, lá no campus do PC. Mas, enfim, eu queria trazer alguns elementos e problematizar o que significa pensar a democracia no Brasil. Não é? As raízes que pressupõem, portanto, algo que está por trás da aparência. Não é? Em geral, nós vemos a aparência, mas não percebemos as raízes. Mas, de certa forma, essas raízes elas são fundamentais para a construção daquilo que a gente observa. Então, a gente observa o que? A democracia no Brasil. Quais raízes? Como é que a gente pode problematizar uma coisa que não nasceu no Brasil, chamada democracia, uma coisa que tem pelo menos uns mais de 2000 anos, né, que nasceu lá, pelo que nos conta, pelo menos essa experiência moderna e ocidental na Grécia, mas que de repente aparece no nosso país, dentro de um contexto moderno, né, junto com um outro contexto chamado república. Como é que a gente pode pensar a democracia no Brasil? E aí, evidentemente, pensar os conselhos escolares, mas já num segundo momento. Então, eu fiz duas perguntas iniciais, por quê? Eu acho que o interessante de todo o trabalho acadêmico é perceber que as nossas perguntas, de certa forma, foram feitas por outras pessoas que tentaram respondê-las e que podem nos dar algumas pistas de como podemos, hoje, no nosso momento histórico, responder essas mesmas perguntas. E aí eu trouxe duas para vocês, que inicia essa minha fala. O que significa pensar as raízes da democracia no Brasil? Não é? Raízes da democracia. Eu lembro até que na webconferência eu falava sobre o Tocqueville, que eu vou falar rapidamente dele de novo. Mas uma coisa que o Tocqueville mostrou é que a democracia ela tem raízes históricas, raízes locais que precisam ser compreendidas. Por isso que ele fez a viagem, passou um tempão nos Estados Unidos para tentar entender o que era a democracia na América. E aí eu lembrava, por exemplo, que existem especificidades da democracia americana, né, dos Estados Unidos, estadunidense, que não podem ser simplesmente copiadas aqui no Brasil, porque a gente tem outros processos históricos. Por que eu estou falando isso? Vocês lembram muito bem dos debates eleitorais, né? Do segundo turno. O último agora foi os dois candidatos, Aécio Neves e Dilma Rousseff. A Globo está fazendo já umas 3 ou 4 eleições o mesmo formato. Coloca os indecisos, né? Supostamente indecisos, numa espécie de arena, não é isso? Para que os indecisos façam perguntas e os dois candidatos vão lá, se movimentam, etc, etc. Isso ocorreu agora, ocorreu com Dilma e Serra e ocorreu com Lula e Alckmin, salvo engano. Sempre no segundo turno. A Globo, na verdade, copiou um formato de debate dos Estados Unidos. Quer dizer, na eleição presidencial do segundo turno, já há muito tempo a TV americana faz esse modelo de arena, onde os candidatos vão lá e respondem as perguntas, né, circulando, etc, etc. Ou seja, esse formato é uma cópia do formato norte-americano. Lá nos Estados Unidos isso tem um sentido, porque no processo de independência dos Estados Unidos da América, os estados, para discutirem como iriam entrar ou não na guerra contra a Inglaterra, para serem independentes, eles faziam assembleias, pequenas assembleias, naquele literal formato, onde um que defendia uma posição e o outro que defendia outra posição expunham as suas opiniões em forma de confronto para que a
as pessoas que estavam naquela arena, naquela assembleia, pudessem opinar e decidirem conjuntamente quais seriam os rumos da Revolução. Quer dizer, isso tem um sentido lá. A Globo faz a cópia, mas não dá para copiar o sentido. O sentido é local. Quais são os sentidos de se pensar a democracia no Brasil? E a outra pergunta é o que significa ser brasileiro? Difícil? E quais as relações desse processo com a construção da democracia? Essa segunda eu acho que não vai dar para ser respondida não, mas tudo bem. Bem, para pensar um pouquinho o que significa essas raízes da democracia, eu trouxe inicialmente essa figura clássica que eu adoro falar, que é o ornitorrinco. Eu acho que na webconferência eu não trouxe essa figura, que na verdade a inspiração para relacionar o Brasil com esse animal, esse animalzinho aí simpático, foi de um sociólogo pernambucano que é, na verdade, professor aposentado da Universidade de São Paulo, Chico de Oliveira. Chico de Oliveira escreve um texto, acho que nos anos 90, chamado O Ornitorrinco, fazendo essa comparação de um país meio estranho, meio esquisito, chamado Brasil. Por que o ornitorrinco? Porque é um dos animais mais difíceis de se catalogar, né, nas espécies animais no mundo. O ornitorrinco é um bicho com bico de pato, corpo de lontra, que põe ovos e é mamífero. E é estranhíssimo. E ainda solta um veneno por tipo uma raia. É estranho, né? Por que o ornitorrinco é um animal estranho? Porque nós, como seres humanos, ao longo da nossa evolução, nós aprendemos a pensar através de conceitos, né? E isso, animal que põe ovo é ovíparo, animal que mama é mamífero. Nós pensamos assim. E nós pensamos assim por uma questão de evolução histórica. Os nossos ancestrais tiveram que dizer, não toque nesse bicho, porque senão você morre, né? Não enfrente esse leão, porque senão você morre. Então nós, de certa forma, para sobrevivermos nesse mundo e nessa terra absolutamente, para os nossos ancestrais, absolutamente conturbada, nós precisamos, ou nós tínhamos a necessidade de pensar sobre conceitos e catalogar as coisas, para poder entender essas mesmas coisas. E o ornitorrinco é um bicho difícil de entender, tal qual um país chamado Brasil. Por que o Brasil é um país complicado de se entender? Veja, se a gente fizer comparações, claro, que muito grosseiras com outros países, nós temos uma certa tendência ao autoritarismo, será que temos? Mas ao mesmo tempo somos um país tão liberal, não é? Somos um país que a religião não se fundou como um dogma ou como uma regra única e impermeável, né? Talvez como os países puritanos protestantes, talvez até os próprios Estados Unidos, né? Então, nós somos um país que, de certa forma, temos uma tendência, repito, a esse autoritarismo, mas esquecemos que tivemos, ao longo da nossa história, extremas batalhas, né? E extremas mobilizações por liberdade. Vocês viram com o Walter, provavelmente, Canudos, né? Acho que ele deve ter chamado a atenção sobre Canudos, não sei, não conversei com ele. Mas Canudos como uma espécie de grande resistência diante da força, né, da república, da força do exército. Um povoado consegue resistir em nome de algumas coisas, inclusive de seus ideais, o que faz um dos grandes intérpretes do Brasil, chamado Euclides da Cunha, escrever um livro clássico chamado Os Sertões, para tentar compreender o que foi Canudos na história do Brasil. Alguns falam que talvez o acontecimento mais importante de mobilização da história do Brasil. E é um país autoritário. Um país que... eu fico brincando, né? Dá pra gente falar 100 anos de república em 2 minutos. 1889, proclamação da República. República Velha. República Velha, desculpa a expressão, uma desgraça. A mulher não vota... votos de cabresto, alguns poucos que votavam eram totalmente controlados, analfabetos muito menos, etc, etc. Então você tem aquele tipo de democracia, né? Na verdade a república é um golpe militar, depois você tem sucessão de generais, depois presidentes civis,
né? Até mais ou menos 1930, quando você tem uma ruptura com a República Café com Leite, e aí você decreta um governo provisório, Getúlio Vargas. Depois Getúlio vai, dissolve o Congresso, faz o governo provisório, de repente diz, não, gostei, vou ficar, Estado Novo, ditadura. Até 1945. De 1945 você tem um curto período de democracia, onde um presidente se suicida, outro renuncia, né? Imagina o que significa isso em termos nacionais, né? E outro é deposto em 1964 pelos militares. Lembrando que nesse inteirinho aí, o Brasil foi parlamentarista. Veja só que maluquice. Teve um professor meu que dizia, o Brasil é um país tão estranho que o parlamento deu um golpe militar. Um golpe militar não, um golpe de Estado. Né? O parlamento deu um golpe quando o presidente João Goulart estava na China em visita oficial, e aí decreta-se parlamentarismo no Brasil, e ele volta para assumir, depois assume evidentemente o mandato de presidente. 64, 20 anos de ditadura, a gente volta em 85, né? Primeira Constituição de 88. Nós estamos em 100 anos, 110 anos, nós estamos hoje vivendo o período de maior, entre aspas e sem aspas, tranquilidade democrática da história desse país. Olha a nossa responsabilidade. 110 anos. Nossa Constituição tem 20 e poucos anos, os Estados Unidos tem 230. Então veja o que é pensar esse contexto. Agora, ao mesmo tempo, isso significa o quê? Um país extremamente inventivo. Um país estranho. Eu gosto muito de futebol. Muito mesmo. Muito. Adoro futebol. E torcedor do Esporte Clube do Recife, meu grande time. Não é o Flamengo, viu? Porque todo mundo confunde quando vê minha camisa, que eu não trouxe, por sinal, que é vermelha e preta. Mas eu lembro uma coisa engraçada na pré-Copa. Todo mundo dizia que a Copa ia ser o inferno, né? Não vai ter Copa, vai ser horrível e tal. Aí teve um jornalista esportivo que ele falou o seguinte, gente, os estrangeiros, né, vêm a gente e dizem, isso não vai sair essa Copa. Mas eles não sabem o que é uma escola de samba. Tem muitos cariocas aqui, né? Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço. Né? Então, aí ele fica dizendo, a escola de samba, você está na concentração da escola de samba, você tem certeza que aquilo não vai sair. É um caos. Não sei se vocês tiveram, eu nunca tive o prazer. É um dos meus objetivos nos próximos 10 anos, é participar de um desfile. Porque se tem um caos tão grande, você diz, isso não vai sair, isso não vai dar certo. E aí do caos gera-se a ordem. Não sei como, a coisa do Brasil. É um ornitorrinco, né? Porque tem aquele desfile, considerado um dos maiores espetáculos de todo mundo, oriundo de um caos completo, que é aquilo. Então ele dizia, não, vai sair a Copa. Acabou que ele acertou que a Copa saiu, né? Mas enfim, o que significa pensar num país que tem essas características? Nós não somos ingleses. Aí veio o pessoal do futebol dizendo, vamos copiar a Alemanha, eles se organizaram. Nós não somos alemães. Que bom, não sei, mas nós não somos alemães. Não dá para tentar, claro, você aprende com os outros, evidente, mas não queira fazer do futebol brasileiro um futebol alemão. Não dá. Nós não somos, é óbvio, é isso, né? Mas às vezes o óbvio é tão óbvio que as pessoas precisam discuti-lo para poder... Então o que significa pensar democracia no Brasil? E pensar essas dificuldades, essas questões. Então eu trouxe 3, rapidamente eu vou falar mais de 2. 3 pensadores que, de certa forma, eles são considerados uma espécie de trindade do pensamento social brasileiro. Não é? Ou Santíssima Trindade, se colocar em termos mais metafóricos, né? Assim, eu trabalho um pouco com sociologia, a gente fala que na sociologia você tem 3 grandes nomes em termos mundiais, que é o Durkheim, Marx e Max Weber. No Brasil nós temos 3 grandes nomes que tentaram entender o que danado era desse país, não é? O que era esse país, mais ou menos nos anos 30 do século passado, década de 1930. À esquerda aqui um paulista, Caio Prado Júnior, que foi talvez o maior nome na época, talvez não, com certeza, o maior nome do marxismo no Brasil. Ao centro, um outro paulista chamado Sérgio Buarque de Holanda, que escreve um clássico chamado Raízes do Brasil. Ele, para quem ficou na curiosidade, é o pai do Chico Buarque de Holanda. E à direita, vocês, um sociólogo pernambucano chamado Gilberto Freire.
Esses três, de certa forma, eles contribuíram muito para, num período, eu estava vendo uma vez uma reportagem sobre o Portinari, que também está ali nos anos 30, nos anos 40, um período que o Brasil estava tentando descobrir o que nós somos. Nós não somos uma França dos trópicos, não é? Quer dizer, se durante o século XIX a ideia de civilização era a ideia europeia e francesa, chegam esses senhores, e aí, claro, tem um movimento em São Paulo de 22, dos anos 20, Mário de Andrade. Quer dizer, nesse período histórico, o Brasil para e diz: nós não somos a França, nós não somos uma França tropical, nós não somos uma imitação da Europa, o que nós somos então? Não é? Isso é interessante para se pensar nesse nosso link, o que é democracia no Brasil, porque o que é democracia nesse país? O que é esse país? O Gilberto Freire, ele dos três vai ter, digamos que ele vai ser o primeiro a de fato destacar algo que até então era visto como extremamente ruim para o Brasil: a miscigenação. Durante todo o século XIX você vai ter diversas teorias sobre o Brasil dizendo que nós éramos meio fracos, que a gente não gosta muito de lei, que a gente não gosta muito de se organizar porque nós somos miscigenados. Portanto, atribuía certas desqualidades, né? Certas desqualificações do brasileiro ao fato dele ser misturado, miscigenado. Gilberto Freire foi provavelmente o grande nome, o primeiro grande nome a dizer não. Na verdade, a miscigenação ela não seria uma falha do Brasil, ela seria o próprio Brasil. E essa miscigenação, ela se deu, e aí o Gilberto Freire vai escrever talvez um dos grandes clássicos da análise social brasileira, chamada Casa Grande Senzala, que ele vai dizer o seguinte: essa miscigenação ocorreu através de uma mistura de culturas, de sabores, né? O colono português, e aí Gilberto Freire vai traçar a sua análise para o Brasil colonial, e o Brasil colonial é o Brasil do Nordeste, né? Uma vez Gilberto Freire escreve um livro, publica um livro de receita de doce, e aí dizem para o Gilberto Freire: você está louco? Você é um sociólogo tão renomado, vai publicar um livro de receita de doce? E aí ele responde: não se pode entender o homem brasileiro e o homem do Nordeste se não for pelo açúcar. E aí o Gilberto Freire, para analisar essa sociedade do açúcar, ele vai criar uma teoria que na cozinha da Casa Grande, contrastando com a realidade da senzala, eram misturadas os sabores indígenas dos negros e dos brancos. Essa relação cotidiana fez com que você criasse, para o Gilberto Freire, uma espécie de cultura da aproximação. O Gilberto Freire vai ser muito criticado, daqui a pouco eu falo sobre isso rapidamente, mas você vai criar uma cultura da aproximação. As relações sexuais existentes entre o senhor da Casa Grande e as escravas vão, de certa forma, trazer ali uma espécie de concordância por baixo de véus, né? Mas vai haver uma espécie de concordância mesmo, de confluência daquelas relações sexuais, afetivas, e você, como contribuição, vai ter uma sociedade misturada, uma sociedade que, para o Gilberto Freire, não tem nenhuma justificativa, ou não teria nenhuma justificativa de ser racista. Por isso que ele, de certa forma, fala muito em democracia racial. Nós teríamos uma democracia racial nesse país. E uma sociedade onde a formalidade acabou sendo ou ficando em segundo plano. A formalidade. Não é? Por quê? Porque somos misturados. Então, não é à toa que ele vai identificar na forma de falar do brasileiro, e principalmente no Nordeste, algumas regiões do Nordeste, que falam muito no diminutivo, painho, maninha, menininho. Eu fico brincando com algumas pessoas que eu conheço. Você escuta uma frase de 20 palavras, 15 estão no diminutivo. Não é? Gilberto Freire identifica isso como uma espécie de aproximação afetiva que aquela micro-sociedade colonial vai ter e que, de certa forma, vai
deixar como legado para a sociedade brasileira. Repito, Gilberto Freire foi muito criticado. Nos anos 70, uma série de pessoas que ficou conhecido como Escola de Sociologia da USP fez uma ferrenha crítica a Gilberto Freire, dizendo que ele tinha suavizado um processo extremamente doloroso, dolorido e violento chamado escravidão. Né? Quer dizer, não era tão né, no diminutivo assim o negócio. Né? Na verdade, então essa foi uma crítica muito forte a Gilberto Freire, mas que, de certa forma, nos traz alguns elementos para a gente tentar entender o que significa esse país. Somos um país misturado. E aí um país, repito, que algumas formalidades têm pouco sentido. Seria talvez uma dica analítica do Gilberto Freire. Não é? Quer dizer, um país onde o acolhimento, onde essa dimensão afetiva acaba se sobrepondo às formalidades, inclusive às formalidades da lei. Bem, um outro senhor que vai tentar compreender esse processo é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque ele vai ter ele vai criar um conceito chamado homem cordial. Esse conceito, de certa forma, ele vai identificar como sendo algo muito próprio da sociedade brasileira. O brasileiro é um homem cordial. Ele não é cordial porque ele abre a porta, porque diz bom dia, não. Ele é cordial porque ele age com o cuore, com o coração. Não é? Então, o que o Sérgio Buarque, até meio que na linha do Gilberto Freire, vai interpretar, é que o brasileiro ele acaba agindo muito mais pelas suas vontades individuais, pela sua paixão, do que propriamente pelas vontades coletivas. E isso vai ser um grande problema para Sérgio Buarque de Holanda. Um grande problema, inclusive, para a democracia. Ele vai dizer até uma frase clássica dele, que a democracia no Brasil é um grande mal-entendido. Por quê? Porque a democracia pressupõe certa isenção. Não é? Por exemplo, algo que é muito caro à República e à democracia é a ideia de concurso público. Por que o concurso público é importante? Porque ele é isento. Você diz o seguinte: quem vai ocupar os cargos do Estado não é a pessoa que eu gosto, mas vai ser a pessoa que vai passar por uma seleção isenta. Então o Sérgio Buarque vai dizer que essa ideia da democracia, essa ideia de você não privilegiar os outros pelas suas vontades individuais, mas pelos méritos, etc., isso vai ser fragilizado no Brasil justamente porque somos homens que agem com o coração. Homens e mulheres, no caso, cordiais. Né? É aquela história, você está na fila, uma fila enorme, aí chega um conhecido seu. Quem já viu isso, né? Aí, opa, vamos conversar aqui, não fica aqui mesmo. O que significa isso? Né? A fila é a lei, é a regra. A regra vale para todos. Todos têm que entrar na fila, menos o meu amigo. Por quê? Porque eu ajo com o coração. Eu ajo... E aí o Sérgio Buarque vai dizer que isso é um grande problema, porque isso significa misturar o público com o privado. A regra é a dimensão pública. Não é? O privado, na verdade, eu burlo o público pelos meus interesses privados. Então, na ocupação do Estado, quem entra? Os meus parentes, os meus amigos. Não é? O Roberto da Mata escreveu um livro sobre o trânsito. Como essa figura do homem cordial, ela aparece no trânsito no Brasil. Né? O que é o trânsito no Brasil? Uma eterna tentativa de levar vantagem. Né? Quer dizer, se ninguém está olhando, eu furo o sinal. É como se a lei ela nunca tivesse internalizada para o Sérgio Buarque. A gente sempre olha para ver se tem alguém observando, e se não tiver, a gente age conforme a ideia de levar proveito próprio. Portanto, a ideia da paixão, a ideia da individualidade em detrimento à ideia da lei e do coletivo. Eu não estou dizendo se eu concordo ou se eu discordo, estou apresentando, mas dá para ver um bocado de coisa na nossa vida que exemplifica essa ideia de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda.
Isso tem uma consequência fundamental na escola. Eu quero que a gente pense isso, mas sempre imaginando as nossas realidades e as nossas realidades de investigação, né? Então é algo que a gente sempre, quando trabalha com o conselho escolar, de certa forma, ele viria em tese como uma instância na escola que traria à tona a ideia do público. E a ideia do público significa certa impessoalidade. Total não, essa é a minha pergunta. Dizem que para sermos uma democracia temos que ser impessoais, temos que ser justos. O que significa isso, pensar no Brasil? Um país altamente pessoal, né? onde a nossa história é a história dos sentimentos. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Mas o conselho escolar, por exemplo, ele deveria ser uma instância de maior visibilidade do público, da justiça, da legalidade, né? Em detrimento a uma escola que historicamente nunca quis se mostrar muito. Daí os nossos professores, quando dizem, na minha sala de aula quem manda sou eu. Né? Já ouviram isso? Eu pensei só que era na Paraíba que o pessoal falava assim. Nem o diretor manda na minha sala, quem manda na minha sala sou eu. Como se a sala fosse a cozinha. Né? Na minha casa, na cozinha, quem manda de fato sou eu. Mas quer dizer, o que significa isso? É você confundir um pouco a ideia de público e privado. Né? Quantos casos, aquela coisa, né? Quem tem o poder na escola é quem tem a chave do cadeado do freezer. Né? Ou quem tem a chave do cadeado das portas. Né? Do depósito, do almoxarifado. Né? E aí 1001 coisas ocorrem nesses ambientes, né? Inclusive nos nossos ambientes de trabalho, que refletem muitas vezes como nós colocamos os nossos interesses pessoais. Quando eu falo nós, evidente, não é de forma genérica, mas como muitas vezes as pessoas colocam seus interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos, em detrimento da lei, né? Porque o almoxarifado teria em tese uma forma de distribuição de materiais, tal qual a merenda, tal qual as salas de aula, né? E assim, se o professor não gostar do sujeito que abre a sala de aula, ele tem problema. Isso daí é uma experiência pessoal. Mas eu já era do outro lado, né? O pessoal gostava de mim e sempre abria as salas com o maior prazer. Mas tinha alguns professores, isso no meu meio de trabalho lá na universidade, alguns professores que não gostavam muito de quem abria a sala e eles tinham problemas sérios em relação a isso. O que significa isso? Eu abro porque eu gosto, não porque eu sou um funcionário público. Basicamente é isso. Caio Prado Júnior, eu vou passar, tá? Até porque o Caio Prado, ele traz elementos importantes, mas não tão ligados a essa discussão de democracia. Então, em resumo, para a gente problematizar um pouco o que significa isso, tivemos uma curta experiência democrática, isso é fato. Repito, estamos num momento talvez de maior estabilidade democrática dos últimos 110 anos, pelo menos. Não é? A gente tem uma forte tradição do Estado como uma espécie de pai. Não é? Se tivesse talvez até nas perguntas, se vocês tiverem alguma inquietação, eu posso discutir um pouquinho mais isso. Não é? A gente tem uma forte experiência de resistência a esses processos, só que essas experiências de resistência, né, quer dizer, desde Canudos, passando pelos movimentos separatistas, né, no caso do Brasil Colônia, esses movimentos, eles de certa forma não foram institucionalizados, eles não viraram instituições do país. Vou passar rapidamente, porque são questões que a gente poderia discutir um pouquinho mais, mas aí vamos para os debates e tal. Relação entre democracia, política e instituições. Agora, eu trouxe aí o Tocqueville só para ressaltar essa última frase dele. Talvez a maior virtude da democracia, e aí eu termino com isso, para que também a gente não fique depressivo, né? Então, Samir, não tem jeito, nunca a gente vai ter uma democracia no Brasil. É a pergunta que eu faço para vocês. A grande questão que eu coloco é o seguinte: é evidente que nós melhoramos. Se você pensar, por exemplo, hoje o papel, por exemplo, das instâncias de controle do gasto público, nós evoluímos bastante. Tem prefeito que já teve muito prefeito preso por esse país por mau uso de dinheiro público.
Talvez não do jeito que a gente quer, mas esses elementos da formalidade da lei são elementos que são construídos e que dá para melhorar, sim. Não é? Agora, a grande questão é o seguinte: que tipo de democracia a gente pode ter, a melhor que nós podemos ter, a partir também das nossas características? Essa é a pergunta. E essa pergunta eu não sei responder a vocês. Eu também estou tentando entender isso. Agora, o que o Alex Tocqueville, que foi aquele bendito que nós vimos na nossa disciplina, disse, e que eu acho que é razoável, é que a democracia talvez seja a única forma de governo, se bem que o Tocqueville vai dizer que ela também é um valor, não é só uma forma de governo, onde a gente pode aprender com os erros. Essa é a história da democracia. Nós, de fato, podemos aprender com os nossos erros. Isso significa a necessidade de nós pensarmos a democracia como um processo pedagógico também. Né? Nós estamos aprendendo, por isso assim, não entre em desespero. Por quê? Porque estamos aprendendo, repito, estamos com 88, 20 e poucos anos de Constituição, né? 25, 27, 25 anos de Constituição. Muitos de nós nascemos numa ditadura militar. Nós estamos num processo também pedagógico de aprendizado sobre o que é essa democracia para nós. E eu queria chamar a atenção, para quem tiver curiosidade, de um senhor que muitas vezes foi esquecido. Um senhor extremamente importante para a educação brasileira, mas que quem fez pedagogia aqui talvez tenha ouvido pouco falar dele, que é o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, por que ele foi esquecido? Eu até brinquei aqui, né? Ele foi taxado de ser um burocrata, né? Eu estava conversando ontem com a minha diretora de centro, lá em João Pessoa, e aí eu falo agora para os pedagogos, ou quem fez ou está fazendo pedagogia. Não, está fazendo talvez, né? Porque vocês podem ter outras graduações. Mas na pedagogia, final dos anos 80 até os anos 90, você teve um policiamento ideológico muito forte, que alguns autores foram meio que deixados de lado, porque supostamente eram de direita, se bem que o Anísio Teixeira foi perseguido pela ditadura. Há quem diga que ele foi morto, inclusive, pelas mãos extraoficiais. Até hoje a morte dele não está esclarecida. Mas alguns dizem que ele é um burocrata, um conservador, um capitalista, um ingênuo ou um liberal. E de repente o Anísio Teixeira meio que saiu um pouco dos cursos de pedagogia, e eu tenho tentado feito uma reflexão lá na minha universidade, um pouco voltando, né, junto com Paulo Freire, claro, e tantos outros, mas voltando a alguns elementos que talvez, para pensarmos o conselho, o Anísio Teixeira ainda tenha questões interessantes para nos dizer. Por exemplo, a ideia que se tinha, e toda a discussão que a gente teve na educação no Brasil nos anos 30, entre escola e a relação com a vida, o papel do local, né? O Anísio era defensor da ideia de que a educação ela deveria ter raízes locais. Isso significa descentralização. Ele vai ser um crítico a essa ideia conservadora de que no Brasil quem manda é só o governo federal. Está aí os nossos impostos. O governo federal abaixa o IPI, todo mundo, o IPI reduzido, tal, que ótimo, né? Dá para comprar carro mais barato. Só que tem um probleminha. O IPI faz parte de uma cesta importante do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Se abaixa o IPI, cadê o FPM lá para os municípios? Né? E isso tem implicação direta para a educação. Então os prefeitos, quantas vezes ficaram meio loucos com essa coisa do IPI? Mas por quê? A gente vê o que o governo federal faz. A consequência disso para o ente mais frágil ainda é uma questão para a gente se pensar no Brasil. Então o Anísio trazia essa ideia da escola, do papel local. Ele foi o fundador de duas instituições que vocês conhecem e se relacionam direto e indiretamente, que foi a CAPES e o INEP. O INEP mais ainda nessa secretaria, né? Então o princípio da universalização, a escola como formação do indivíduo autônomo. Estou passando rapidamente isso, o papel da pesquisa educacional, e ele discutia muito as formas colegiadas de administração escolar. Eu trouxe o Anísio, assim, porque como é um momento do nosso curso de especialização, de pensar como esses elementos eles são problematizados, e no caso do Anísio, ele tinha uma plena convicção de que nós poderíamos avançar sim em termos educacionais para uma escola democrática, uma escola que trouxesse o princípio de aprendizado universal, não é? Para todos,
e uma escola que tivesse na sua localidade, e aí isso é muito atual quando a gente está discutindo o Sistema Nacional de Educação, propostas no Senado, como do senador Cristóvão, de federalização da educação, mas que essa educação tivesse fortes raízes locais. Num país onde muitas vezes o local, a dimensão menor, sempre é subjugada em relação ao poder maior, né? Então, esses elementos eu queria trazer mais para trazer dúvidas, na verdade, do que propriamente certezas, mas para inquietar um pouco vocês. E aí eu vou passar para a Kátia, para a professora Kátia, que vai trazer outros elementos interessantes para o debate, mas para cutucar um pouquinho. Cutucar é uma expressão tipicamente do Nordeste, né? Cearense, pernambucana, paraibana. Cutucar um pouco vocês. Repito, claro, vamos ter calma. Nosso trabalho ele tem um tempo e tem um espaço. Né? Não é o fim da carreira acadêmica de vocês, pelo contrário, tem muita coisa por aí. Mas como é que vocês podem fazer trabalhos que, de certa forma, sejam inquietados por uma discussão muito complexa? Mas é uma discussão que tem a ver conosco, com essa educação que a gente faz num país chamado Brasil. E se a gente passa ao largo dessas questões mais complexas, a gente vai só constatar fatos. E eu acho que essa turma, pelo que nós discutimos na disciplina, eu tenho certeza absoluta que nós vamos contribuir para que esse naipe, né, essa discussão sobre gestão democrática e conselho escolar possa ir muito além do que a constatação de fatos. Até porque isso não avança muito, né? Eu vou passar para a Kátia, você quer... porque seria interessante, no final, a gente fazer uma grande rodada de discussão. Se você puder anotar para não esquecer, tá bom? Tá certo? Então, passo para a Kátia e depois a gente volta a conversar. Estar em contato com vocês, né? Muito bom esse face a face, essa cara a cara, né? Como disse o professor Suami. Essa coisa do virtual deixa a gente assim, como se parece que a coisa não está acontecendo. E quando a gente vê vocês, assim, é tão bom assim, esse contato, né? Alguns rostos eu consegui identificar, outros não, me perdoe, mas realmente a foto do perfil deixa a gente muito diferente, né? 10 anos atrás. Bom, mas é uma satisfação estar aqui com vocês e eu procurei fazer uma discussão em torno do conteúdo mesmo da disciplina, porque eu acredito que vocês vão precisar, né, para o trabalho científico de vocês, né? Então, assim, eu vou me deter mais assim, a uma espécie que eu fiz de uma revisão do que a gente viu na disciplina, tá bom? Não é nada diferente, é tudo que vocês já viram, já conhecem, já foi discutido nos fóruns, nos portfólios e tal. Então, vamos lá. Eu trago esses questionamentos primeiro da aula 1, né, o que é Estado, o que é política, o que é uma política pública, em que contexto essas políticas elas acontecem, como elas são implementadas, quem as elabora, para quê, né? Tudo isso a gente discutiu no fórum, né? E acredito que ficou claro, né? Acredito que se tiver alguma dúvida, né, a gente vai tirar hoje aqui de vocês, tá bom? Mas vou tentando refletir um pouquinho, relembrando o que a gente viu sobre o Estado. E aí eu vou trazendo, né, assim, relembrando um pouquinho os conceitos, né, trazendo o conceito de Estado, do que é Estado, na verdade, né? Então, o Darcy Azambuja lá, ele é citado pelo Silva Júnior no texto, e ele conceitua Estado como uma sociedade natural decorrente dos homens viverem socialmente e aspirarem ao bem público, né? O seu próprio bem-estar, né? Então, esse é um conceito que ele dá, mas que a gente também pode construir novos conceitos na visão da gente, tá? E a professora Alba Pinho, o texto dela sobre os movimentos sociais, aquele texto é muito bacana, ela traz dois conceitos de Estado, né? Quando ela fala de Estado ajustador e Estado democrático. Eu achei muito interessante para essa discussão,
Por quê? O que é o Estado ajustador, na visão da professora Alba Pinho? É aquele Estado que emerge no contexto de democracia, né, que vinculando-se aos interesses do capital, do financeiro. É um Estado que ele tenta se ajustar, se moldar. E o Estado democrático é aquele que privilegia o público, que amplia os direitos, né? Esse é o Estado ideal que a gente quer, né? E quais são os desafios para o Estado? O Estado ele tenta, em tese, né, superar essa crise do capital, decorrente de políticas falidas do neoliberalismo, né? Quer dizer, há esse embate, esse conflito entre o Estado ajustador e esse Estado democrático. Acho que tem alguém querendo visitar a gente, que essa música não deixa. A professora Alba Pinho, ela traz um outro conceito também, um comentário sobre o Estado, que ela fala, quando ela diz assim, eu achei interessante. Ela diz assim, surge um Estado, né, o regresso de um Estado que mantém a sua centralidade, mas perde a configuração homogênea de Estado-nação, né, não detendo mais a exclusividade do nacional, mas uma ruptura com a colonialidade. E surge um Estado que disputa, fica esse conflito, né, esse estudo entre os dois polos, né, o mercantil e o público societal, né, como é aquela história do Estado ajustador e o Estado democrático. Política. Qual é o conceito de política que a professora Maria das Graças da Rua ela coloca? Política é o conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto aos bens públicos. Beleza. Mas aí o dicionário do Aurélio dá outro conceito também, e política aqui, a ciência do governo dos povos, ou seja, é a direção que o Estado dá, né, a sua forma de organização. E quem são os atores envolvidos nesse conflito? O público e o privado, né, são os atores que dão o tom a essa política, né, são os atores políticos públicos e o setor privado. O que é uma política pública? O Estado em ação. Isso aí vocês disseram demais no fórum. Eu acho que vocês sabem demais. Eu estou só recapitulando, tá? O que é a política pública? São os projetos, né, que o Estado ele coloca em prática, os projetos e os programas. Ou seja, são as ações para solucionar os problemas da sociedade, do povo. E a política pública ela tem um caráter imperativo. Por quê? Porque são decisões e ações que emanam do poder público, né? Federal, estadual, municipal. E muito interessante também, para se entender essa dinâmica da política pública, a gente analisar esse ciclo de política, né? Que vocês viram no texto do professor Maynardes, né? Onde esses dois estudiosos, Bow e Bauer, eles colocam esse ciclo. Isso é muito importante para entender como essa dinâmica, essa política pública, ela acontece. Então, ele coloca que a política pública, ela sofre uma influência. Ele cita 3 contextos. Contexto de influência, de produção de texto e de implementação. O que é a influência? Onde as políticas públicas, elas começam, né, e há os discursos políticos que constroem essa política. São esses discursos políticos que vão interferir, que vão influenciar nessa política. E o contexto de produção se refere nada mais do que à legislação, né, do que está lá na lei, de como essa política pública ela deve acontecer. E o contexto de implementação é onde essa política ela acontece, né, como ela é interpretada, como ela é recriada, quais são os efeitos, as consequências, né? O que representa, quais são as mudanças, quais foram as mudanças que essa política pública trouxe. Então, eu acho muito interessante a gente ter essa compreensão desses 3 contextos: influência, produção de texto e a implementação. E
a professora Rua também, Maria das Graças Rua, ela coloca também essa distinção, que eu achei muito interessante também para a gente compreender a política pública. Por que eu estou batendo tanto nessa questão da política pública? Porque a gente vive dentro dessa política pública, então a gente precisa compreender, precisa ter essas noções, esses conceitos, essas distinções. Então, a professora Rua, ela coloca o que é um estado de coisa e o que é um problema político. Sem olhar para o slide, quem poderia, nesse momento, me dizer, vocês foram show no fórum da aula 1, quem poderia dar uma distinção com as próprias palavras? Eu sei que vocês sabem. Dever de classe, vamos lá? Quem se habilita? Gente, vocês não tinham vergonha no fórum, falaram... De quê? De problema político? O que é um estado de coisas? O que representa um estado de coisas? Pode falar, vamos lá, diga lá. Quem se arrisca? Jonas, quer falar? Então, vem cá. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo na aula 1. Vamos lá. Eu queria que vocês colocassem isso, porque vocês falaram tanto. A gente estava comentando que foi uma das aulas que a gente mais se identificou, justamente pela questão que a gente debate muito dentro do município de Belo Horizonte. Então, o estado de coisas seria o momento em que você corre atrás da solução de um problema pessoal. E a política pública, a partir do momento que você procura estabelecer um programa para atender a demanda ampla da população, de um modo geral. Uma coisa que ficou muito claro dentro dessas políticas públicas, né, que às vezes a gente pensava o que é a política pública e o que é a política de Estado, né? E aí ficou muito claro, a política de Estado é aquela que é assegurada pela legislação, são as ações que são direcionadas para a sociedade de uma forma geral, né? E aquela política pública é aquela que justamente um sistema de governo entra e adota como slogan, como projeção de sua, e acaba implementando dessa forma para que a sociedade possa ter acesso. Você está se referindo à política de Estado e política de governo. Aliás, perdão, política de Estado e de governo. Mas era uma coisa que ficou assim, era um pouco meio estranha. Muita gente pensava até que fosse, um dia eu discutia na Secretaria de Educação, as pessoas pensavam dessa forma, mas aí no fórum ficou bem claro a política de Estado e a de governo. Né? Eu acabei confundindo aí. Mas é interessante que ela coloca mesmo, porque aí a sociedade passa a ser, de uma certa forma, quanto Estado, contemplada de uma maneira assegurada dentro da legislação. Então, gente, é muito importante ter esse conhecimento, essa distinção do que é uma política de Estado e uma política de governo, para a gente poder compreender como essas políticas elas são implementadas, por quê, para quê, como tudo isso aconteceu. Então, Pode? Pode, claro. Então, eu quero questionar o conceito como um todo, porque a realidade ela não confirma que as autoridades se mobilizem para resolver algum problema público. Ao contrário, as políticas públicas elas sempre ocorrem por demanda da sociedade e mobilização desta. Entende? Governo só adota uma política pública quando já não tem mais condição de negar essa política pública. E aí que ela se transforma na política pública. Então, eu questiono essa questão de mobilização das autoridades para resolver um problema, ao contrário. É o Renato, né? Sim. Eu acho que ela Tudo bem, Renato. Mobilização. Muito Ela bem. vem após a mobilização, né? Sim, sempre Bom, assim. A gente respeita, claro, né, a opinião do Renato, e eu acho que ele traz uma questão muito interessante de ele discordar, e é claro, né, ele está em direito dele, todos nós. Mas assim, o que eu quero no momento, assim, hoje, para vocês, é que vocês tenham essa distinção desses conceitos, tá bom? Para que vocês, né, quando forem escrever o trabalho de vocês, né, precisar desse conceito já ter bem claro. Bom, a gestão democrática, né, como o professor Somi já colocou essa questão da democracia, muito bem colocado já para mim, já facilitou a minha fala.
Então, eu trago apenas alguns conceitos, tá, e alguns elementos da gestão democrática. Então, a professora Inês Navarro, ela coloca no texto dela um conceito bem claro, né, de gestão democrática. O que é gestão democrática? É a garantia desses mecanismos, dessas condições, desses espaços de participação, né, desse partilhamento, dessa descentralização do poder, né? E participação, o professor Libano, ele coloca que a participação ela é o principal meio de garantir essa gestão democrática, né? Que é um outro estudioso também, o professor Libano. Mas aí eu trago para vocês, durante toda essa discussão, a legislação, tá? Volta e meia a gente vai ficar indo para a Constituição e para a LDB, tá bom? Porque eu não separei assim, né? Na aula 1 a gente viu, aula 2 foi análise das reformas no final do século XX, XXI, e lá no final foi que a gente viu a legislação. Mas aqui eu fiz diferente, eu fui contextualizando e pegando a lei, tá? Então, qual o artigo da LDB que vai falar sobre a participação, né, essa gestão? É o artigo 14, inciso 1 e 2, que vai falar da participação dos profissionais da educação, né, no projeto pedagógico da escola, e o inciso 2, que vai falar da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, né? Conselhos escolares ou equivalentes quais? Outros colegiados, né? Como a APM, como os grêmios e outros colegiados, né? Esses mecanismos de participação, eles se deram desde o início da década de 80 para cá, final de 70, final dos anos 70, 80, com a eleição, o processo de eleição para diretores, né? Com o conselho escolar, os grêmios, a associação de pais e mestres e os conselhos escolares. E aí eu faço agora para vocês um breve resgate histórico, né, da educação, dessas políticas que aconteceram dos anos 70 para cá. Essa história da democracia, ela começa aqui no Brasil, nos anos 70, com os movimentos sociais, no Brasil e na América Latina, né, em prol desses direitos. Ou seja, foi um momento de redemocratização. Então, no final dos anos 70, segunda metade dos anos 70, começa, né? E aí a gente chega em 1985 com o fim do regime militar, né? Pondo fim à ditadura, à repressão. E aí em 1988 nós temos a promulgação da Constituição Federal, né? Que é a nossa Constituição cidadã, né? Cidadã, aí compete a cada um fazer a sua análise, né? Mas é o que está na lei. É uma Constituição de caráter democrático, né, que algumas coisas elas acontecem na prática, mas nem tudo. Mas isso é coisa da lei. Uma coisa é a lei, outra coisa é o que se vivencia, né? Anos 80 e anos 90, o que nós tivemos? A reforma do Estado, né? Houve uma política de contenção de gastos, né? O Estado estava se reestruturando, se modelando ao capital. Então, houve uma crise geral, uma crise financeira. Claro, essa crise ela vai afetar a educação. E aí a professora Dalila Andrade Oliveira, ela vai colocar que essa crise na educação, esse fracasso escolar, como ela coloca, a repetência e evasão, devido à ineficiência da gestão dos recursos. Ou seja, é um problema econômico, é um problema de gestão financeira. Ou seja, nós não temos gestores nas escolas, nas secretarias, que entendam da gestão financeira. Então, a luta nessa época era o quê? A permanência e a qualidade do ensino versus essa racionalidade, né? Luta por um ensino de qualidade, mas sem recursos. E ainda nos anos 90, essa política em meio a essa política neoliberal, nós tivemos um documento muito importante, que foi o Plano Decenal Aparatoso, que vocês conhecem muito bem, né, de 93 a 2003, onde ele fixa as diretrizes para a educação básica. Isso foi no governo Itamar Franco. Então, esse foi um movimento muito importante, que a partir daí, né, o ensino ele já começa a tomar um novo impulso, né, o ensino fundamental.
E o foco da política educacional nesse período era o que exatamente? A erradicação do analfabetismo, né, o foco todo no ensino fundamental. E, claro, a gestão escolar como uma política pública. Né? Então, a ideia era universalizar esse ensino de qualidade na defesa de uma gestão democrática. E, na segunda metade dos anos 90, né, em 96, nós tivemos a aprovação da nossa atual LDB, né, onde ela tem um caráter de flexibilizar os sistemas de ensino, de organizar esse ensino, dar um norte melhor para esse ensino organizado, a nível federal, estadual, municipal. E ela traz uma outra característica, dentre as várias características, essa questão de garantir, né, essa prática da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira para a elaboração e a execução do PPP. Está na lei. Mais uma vez eu digo para vocês, como eu sempre dizia nos fóruns, está na lei. Se vai acontecer ou não, depende de cada um de nós, do que nós estamos fazendo, do nosso trabalho, da nossa iniciativa, do nosso conhecimento. E como eu disse para vocês várias vezes no fórum, quem tem conhecimento da lei já tem um fundamento, já tem uma base legal para questionar. Quem não conhece lei fica a mercê também de outras pessoas que conhecem muito mais do que a gente. Não é isso? Então, a lei é chata? É chata, ela desce quadrado, né? Não desce redondinho na escola, não. É chato você pegar um LDB, né, e ler e tal, aqueles artigos e tentar entender, mas é importante. A gente precisa, né? A nossa LDB é como se fosse uma bíblia para a gente na educação. Você tem que ter algum conhecimento da LDB. Então, o artigo 3º, inciso 8, ele vai trazer o princípio constitucional do ensino através dessa gestão democrática. Né? Então, vejam que tudo vem a partir da Constituição e da LDB. O artigo 206 da Constituição, inciso 6, vai trazer, enfatizar a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, vejam, tudo respaldado na Constituição, a LDB pegando todo esse respaldo, todo esse apoio na Constituição. E no final dos anos, na segunda metade dos anos 90, também tivemos a aprovação do primeiro fundo, né, que foi o Fundef, o primeiro fundo, a Lei 9424, criada pela Emenda Constitucional número 14 de 96. Né? Antes nós não tínhamos um fundo legal, um fundo de verdade, né, que atendesse ao ensino e tal. Não. Então, o Fundef foi criado exatamente a partir da LDB, né, esse meio essa gestão democrática. Né? E aí nós vamos, em 2001, né, vamos também ter o nosso primeiro Plano Nacional de Educação de verdade, porque nós tivemos outros planos anteriormente. Vocês sabem que o nosso primeiro Plano Nacional, ele foi elaborado já em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros. Vocês sabiam disso? Já leram sobre isso? Pois é, mas ele não foi aprovado. Nos anos 60 também, com a LDB de 61, também nós tivemos um outro plano, mas também não foi aprovado. Então, só em 2001 foi que nós viemos ter um plano nacional de educação aprovado. Mas lá nos manifestos dos pioneiros, os nossos intelectuais, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, todos eles já vinham pensando nesse plano. Professora Carmen, só para botar na prática aquilo que o Renato acabou de falar sobre a questão do Fundeb, né, é que esse fundo que foi criado, né, você fala na gestão democrática, mas foi um movimento, ele só foi criado por conta desse movimento de mobilização da sociedade civil. Né? Aí, então, o governo, né, cria, né, essa lei, né, com esse fundo. Né? Se não houvesse esse movimento, que foi um movimento muito forte, isso nós não teríamos, né, esse fundo hoje em dia. Sim, com certeza. Mas se você quiser questionar depois sobre isso, anota aí tua pergunta para a gente debater, tá? A LDB também ela vem trazer um ponto muito interessante, essa questão do financiamento para a educação. Ela vai dedicar 10 artigos, né, do 68 ao 77, né, só sobre o financiamento da educação. Ela é a primeira LDB que vai dedicar tantos artigos para os recursos financeiros, só para a gestão financeira. Então, vejo que já há uma mudança. Né? A gente tem uma mania de querer que as coisas aconteçam assim, não?
estalar de dedo, mas não é assim. É um processo. Antes nem tínhamos um fundo, agora a gente tem. Tivemos o Fundeb e agora temos o Fundeb. Nós vamos chegar agora no Fundeb, né? Que aí o Fundeb, ele já vem com uma característica ainda melhor, né? Que ele já vai distribuir os recursos, né, para toda a educação básica, educação infantil, fundamental e ensino médio. Mas aí vem aquela polêmica. E os recursos, eles aumentaram? Houve aumento? A gente discutiu isso no fórum também, né? Depois a gente pode debater. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta nesse sentido, eu vou gostar muito dessas perguntas, porque é muito interessante, né? Não é também essa coisa tão fantasiosa, né, como prega no fundo, mas já houve uma mudança, porque antes era só o ensino fundamental, né? Agora pega tudo. Então, uma característica também do Fundeb é que ele tem o conselho, né, de acompanhamento, controle social, fiscal, que muitas pessoas até confundem com o conselho escolar, né, que não é o conselho escolar. E, como já falei, ele contempla todas as etapas. O conselho escolar, ele pode participar? Pode, mas o papel de fiscalização mesmo é dos CACs, né? Mas nada impede que o conselho escolar também ele participe, porque ele tem conhecimento, né? E o Fundeb, ele limita-se apenas a uma redistribuição, né, de grande parte dos recursos, ou seja, de 80% dos 25% que vão para o município e estado, né, já constitucionalmente garantidos para a educação. E aí nós vamos falar um pouquinho só para relembrar da educação à distância, né? Porque a gente viu lá no final que era legislação e financiamento para o ensino à distância. O que eu trago para vocês apenas é citar que a LDB ela dedica apenas um artigo, que é o 80, né, para a educação à distância. Eu acho que ainda tem que ter mais assim, uma fundamentação legal, né, para incrementar mais a educação à distância, né? Quando coloca aqui, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis de modalidade de ensino e de educação continuada. Tá. Mas nem sempre isso está acontecendo, né? Algumas coisas, a gente tem as críticas, né? As falhas que acontecem em alguns cursos à distância, que a gente pode discutir também depois. O Elineu, Existem decretos, instruções normativas, sim, que eles regulamentam a EAD. Os pareceres. E os pareceres. Eu não trouxe tudo isso, Alinaldo, porque era muita coisa para a gente... Mas vocês têm tudo isso lá, né? Bom, e os programas, assim, que a gente pode citar, alguns, assim, como um dos mais conhecidos, né? A UAB, né? Que é um programa que eu já considero assim como se fosse uma política mesmo assim de Estado, né? Porque tanto tempo já que a UAB já vem, eu acredito que ela vai permanecer um bom tempo aí, não sei. Então, Pro Infantil, TV Escola, Programa de Formação Continuada, né? E esses cursos de formação de extensão, conselhos escolares, né? Acredito que vocês já fizeram, alguns de vocês, o Jonas fez, foi meu aluno, fazem os dois, não foi, Jonas? Foi na UNB? Bom, mas aí em meio a esses programas, a gente percebe, né, que ainda há necessidade de uma ampliação, de mais recursos, mais investimentos para a educação. Mas aí eu quero agora também chegar em 2007 com vocês, né? Nós tivemos o plano, né, de desenvolvimento da educação, que foi uma outra política, né, também, plano de metas, compromisso todo pela educação, que também vai reforçar essa questão do financiamento e da gestão participativa, né? Essa gestão democrática. E aí agora nós temos um novo PNE, aí novinho, né? Ainda bem quente, né? Saído do forno, né? Pela lei 13.005, né? De 25 de junho de 2014, vigência de 2014 a 2024, que também, em uma das suas 10 diretrizes, vai reforçar essa questão do princípio da gestão democrática da educação, lá no artigo 2º, inciso 6. Né? São 10 diretrizes e 20 metas. Se tiver a oportunidade, leiam, confiram, né? Bom, eu faço agora algumas considerações finais, tá bom? E
Diante dessas considerações finais, se vocês quiserem fazer alguma crítica no final, depois a gente também comenta. Mas quais são as minhas considerações finais? Né? Que as políticas públicas, né, elas resultam de uma atividade política governamental, composta por diversos interesses no jogo de poder, onde uns obtêm vantagem ou não. Há uma relação estreita entre governo, política e legislação. Né? Porque há uma relação muito grande. Quem faz primeiro? Quem bota... aquela história, quem bota o ovo primeiro, o ovo, a galinha o ovo, quem vem primeiro e tal. É a legislação, é o governo, né? É a política. Então está tudo muito entrelaçado, tá bom? Então há essa relação muito grande. No Estado capitalista, como a gente viu, os interesses, eles entram em conflitos com a sociedade, né? A gente viu durante todos os fóruns, né? A gente discutiu muito sobre isso, né? Que é praticamente impossível, né, o capitalismo ele satisfazer os interesses do povo, quando na verdade ele que quer satisfazer os interesses dele. Né? Avaliar a disputa entre o polo mercantil e o polo público é uma das vias investigativas que se impõe na análise do estágio da contemporaneidade. Isso é uma afirmação da professora Alba Pinho, que eu também achei muito interessante para a gente ver essa questão dessa análise desse Estado, né? Essa disputa entre o polo mercantil e o polo público, né? Aquela história, o Estado ajustador e o Estado democrático. Como conciliar tudo isso? Uma decisão em política pública, ela representa diversas intenções, né? Que estão na legislação. Então, como já falei, está lá na lei. Entretanto, a legislação, ela aponta caminhos, mas ela não garante que essa política será implementada. Né? Essa descontinuidade também nas ações governamentais, isso também é um problema sério. Né? Muda gestor, entra gestor, não vou mais fazer assim, agora eu vou fazer dessa forma. Então, quer dizer, às vezes uma política que ela estava dando certo, mas aí o gestor ele entra, ele quer fazer o trabalho dele, porque ele quer impor a vontade dele. Então, o povo fica mais uma vez à mercê, né, da vontade dos gestores. Né? Então, essa descontinuidade nas ações governamentais, ela causa uma perda de recursos muito grande, né, para os cofres, né, públicos. Sobre o Fundeb, o que eu trouxe, assim, que eu coloco para vocês, é que ele contempla toda a educação básica, mas não houve inclusão de novos recursos para o sistema educacional no todo, né? A gente sabe disso. A educação à distância, ela carece de mais investimentos. Né? E aí eu coloquei aqui nos slides algumas referências, depois a gente passa para eles, disponibiliza nessa visa. Aqui todas as referências, porque inclusive tem referências aqui que eu não coloquei na aula para vocês, tá? Mas aqui no slide tem tudo, tá bom? E aí eu fecho a minha fala com essa citação do professor João Batista Bastos, né? Que ele coloca assim: quem pode ler para mim? Queria ficar lendo? Eu posso ler daqui? Alguém vai ler? Você pode ler? Leio. Edalza. Não precisa do microfone, não vou falar. Forçar a garganta à toa, se nós temos recursos tecnológicos. Ok. A gestão democrática somente será um modelo de administração da educação quando, no cotidiano da escola, dirigentes e dirigidos participarem desse debate, tanto nas reuniões administrativas e pedagógicas, quanto nas salas de aula. Bastos, 2002, página 14. Mas isso vai de encontro ao conselho escolar. Uma vez que o conselho escolar é o representante legal dos atores da escola, porque ele contempla todos os segmentos, e cabe ao conselho escolar participar ativamente da gestão da escola. O que se publica é que cabe ao conselho apenas verificar as ações financeiras, quando ele funciona. E há em muitas escolas que ele não funciona. Ele é apenas ele cumpre apenas uma formalidade.
Gente, é o seguinte, eu termino aqui a minha apresentação, né? Com os meus agradecimentos a vocês pela atenção. Eu sei que conteúdo é um negócio às vezes muito chato pra gente ficar ouvindo, mas sinto muito em dizer para vocês, vocês vão precisar muito pro trabalho de vocês, tá? Porque a gente só produz o conteúdo também, né? A gente não produz só do achismo, né? A gente produz mesmo ralando, suando, lendo, pesquisando, botando as pestanas mesmo para queimar. E dizer para vocês que estou muito satisfeita com o desempenho de vocês na disciplina. Acredito que vocês todos têm muita capacidade. Aqueles que não conseguiram o êxito na disciplina por conta de trabalhos, de outras ocupações, que com certeza não conseguiram, porque a vida da gente é muito louca mesmo, né? Quem é professor é um verdadeiro equilibrista, né? A gente fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas qualquer dúvida, agora acredito que a Cefisa vai abrir para uma discussão, tá bom? E a gente vai continuar o debate com vocês. Demerval, Deus o tenha, né? Você falou, esse aí estão falando. Demerval, que é irmão de uma querida amiga, Nereide Saviani, que mora em Santos, né? Ele fala muito bem, mas mais da questão do financiamento, né? Vitor Amparo, ele também foi uma felicidade saber que o Vitor Amparo iria participar da Semana de Educação na cidade de Santos. E ele falou de tudo, mas deu uma pinceladinha no Conselho de Escola. Fala muito bem de gestão democrática, mas quem está fazendo a realidade dos conselhos de escola hoje, primeiro, são os técnicos dessas universidades, né, federais, são os consultores do MEC, e seremos nós que falaremos no lugar de Vitor Amparo, quando for chamado para falar de gestão democrática, de conselho de escola, essa galera aqui, esses 60 primeiros cursistas dessa especialização, que irão falar para o Brasil inteiro, de fato, o que é que nós queremos com essa gestão democrática no viés do Conselho de Escola. Eu acho que isso é rico para a gente. Esse é o diferencial desse momento. Entendeu? Não vai ter para Vitor Amparo, não vai ter para Demerval, ou então, entendeu? Eu acho que é a gente que vai ter que fazer essa discussão. E eu acho muito rico por isso também. E quando a gente estava falando, né, quando a professora deu aquela provocaçãozinha que eu adoro, né, temos uma Constituição cidadã mesmo? Eu acho que temos uma Constituição cidadã, né? Da forma que ela foi construída, né? Esse movimento dos meninos e meninas de rua, que é a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, a questão do Fórum do Popular de Educação, na questão da LDB, a questão do SUS, a questão do SUS, dos deficientes, né? Eu acho que foi. E também concordo, né, que trazendo o nosso coordenador nacional do programa, né, os lírios não nascem das leis, né? A gente precisa ter muita força para estar implementando essa legislação, que eu acho que é a melhor Constituição que nós já tivemos em todos os tempos, até por esse viés que ela tem mesmo. Deixa eu esquecer alguma coisa. E outra coisa muito fundamental, seu amigo, eu acho que essa sua provocação, aquele negócio, sempre que a gente vai fazer, o que tem de TCC, que fala de conselho de escola hoje, depois, a partir de 2004, o que tem de TCC que fala, mas chega aquele todo mundo sabe. O conselho não funciona, precisa funcionar, precisa chamar os pais, então não sei o que, mas ninguém dá uma resposta, né? Estuda para dar uma resposta para isso. Eu estava pensando, seu amigo, como a gente poderia estar fazendo, né? Pensando, inclusive, estimulando nesses artigos acadêmicos que a gente vai estar empenhado em escrever até julho desse ano, né? Tipo assim, uma questão, a gente mostrar o resultado prático da atuação do Conselho de Escola. Como é que a gente pode fazer isso? O Mais Médico é um exemplo. O Mais Médico foi aquela incógnita no início, tal, aquela coisa toda, entrou, aí os caras falaram o seguinte, 6 meses depois, 50 milhões de pessoas são atendidas e o estado do Piauí zerou o índice de mortalidade infantil por conta do Mais Médico. Nossa Senhora, como é que a gente pode fazer isso com o Conselho de Escola? Essa provocação que eu deixo aqui pra gente. O meu trabalho de pesquisa, ele traz uma preocupação, que é entender os limites e as possibilidades dos conselhos escolares. Limites e as possibilidades de atuação. E pelas falas, o meu universo de pesquisa é o Brasil todo, porque eu acompanho todas as falas nos fóruns sobre a inoperância dos conselhos escolares, né? Uns mais, outros menos, mas no geral existe uma fala de que os conselhos são inoperantes. Então, como entender
essa questão. Isso é o que me move na pesquisa e o que me move está dentro desse curso. Então, nesse sentido, eu trabalho principalmente com os conceitos de Estado e democracia, que foram abordados aqui pelos professores. Então, bem rápido. Sirenes, meu nome é mais esquisito que o seu, em primeiro lugar. Veja só, a gente vai conversar isso um pouco mais amanhã, mas veja bem. Você colocou uma série de hipóteses, na minha opinião. São hipóteses porque você conhece a sua realidade, você sabe das impossibilidades. Eu acho que a diferença para um projeto de pesquisa é, no seu caso, a gente vai conversar, mas é dar voz a esses sujeitos. Porque você está falando por eles, por enquanto, né? Quer dizer, não, mas os pais não conseguem, né? E aí, quando você dá voz a esses sujeitos, aí é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento como pesquisador. Nem sempre a realidade confirma as nossas hipóteses. Pode ser que o sujeito não participe porque ele é desinteressado e não o processo que está ali. Não, assim, só a gente vai discutir mais, mas só para dar um exemplo, como é importante você pensar uma estratégia, e aí, enfim, a gente vai discutir isso um pouco mais amanhã, no cafezinho e tal, para dar voz a esses sujeitos, e que quando isso ocorre muito em pesquisa, quando a gente dá voz aos sujeitos, nem sempre aquilo que a gente entendia como que a gente chama de hipótese, né, como a nossa interpretação da realidade confirma, porque às vezes você pode ter elementos aí distantes, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho, mas eu acho que é um caminho legal, se deixar que essas pessoas falem, ou por entrevista, enfim, aí a gente vê, né? É isso que eu ia te falar, tem os questionários, tem ótimo, amanhã a gente pega esse danado pelo... Daniel, obrigado, meu amigo, pelas suas intervenções, eu concordo muito com o que você colocou, e faço só uma observação. Eu acho que a gente, de fato, tem também que analisar experiências exitosas, dar voz a essas experiências. Daí uma pessoa, a Cefisa foi uma pessoa que nacionalmente deu voz à experiência de Fortaleza, no caso do fórum, e isso não só inspirou muitos movimentos, mas hoje pode estar assim ou pode estar assado, não importa, porque na verdade a dinâmica social ela vai se mudando, avançando ou não, mas quando a gente dá voz em termos de trabalho científico, em termos de uma publicação, há experiências que no nosso entendimento inicial são experiências exitosas, eu acho que a gente sai também de uma coisa muito clássica no nosso discurso de educação, e aí eu falo como professor, fui professor de rede municipal, hoje estou na universidade, mas tenho sempre contato, que é um discurso muito cabisbaixo nosso, não é? Acho que, claro, que a gente pode tentar entender os motivos desse discurso, mas tem muita coisa boa que pode e deve ser analisada e a gente dar voz e vez a esses processos, né? Em relação, Cida e Renato, só uma observação que eu acho que toca um pouco nas falas de vocês. Você fez a pergunta, Cida, como pensar no conselho ou espaço público num sistema de nepotismo, etc. Eu acho que uma das maiores contribuições que Antônio Gramsci deu à educação, à análise sociológica e à análise educacional, o Gramsci diz o seguinte, olha, nem sempre uma revolução muda os sistemas. Foi o que ocorreu mais ou menos na Rússia. A Revolução Russa de 1917. Você teve uma revolução socialista, mas, enfim, em que medida isso mudou os sistemas produtivos? Gramsci desconfiava de certa forma disso. Na Itália, como é que se daria a revolução na Itália? A Itália de Mussolini. Assim como Caio Prado fez essa discussão no Brasil, como é que se daria a revolução num país como o Brasil? Então, a grande contribuição de Gramsci foi dizer o seguinte, muitas vezes a gente tem que olhar menos os grandes processos e olhar os pequenos processos. Então, por exemplo, se eu perguntasse no teu município, todos os conselhos escolares são muito ruins, provavelmente você dizer, não tem um que é melhorzinho. É esse melhorzinho que apresenta elementos de pesquisa para a gente analisar, porque esse, entre aspas, melhorzinho, aquilo que ele chamava de guerra de posição. Nem sempre você consegue mudar o patrimonialismo de uma escola, de uma instituição, mas existem pequenas práticas que muitas vezes podem ir minando certas atuações autoritárias. Essas pequenas práticas eram objeto de interesse de Gramsci. Eu acho que aí foi a contribuição dele, porque ele foi num quadro de análise social maior que o marxismo,
mas é de tentar entender essas pequenas coisas que diferenciam e que fazem muitas vezes com que você diga, olha, nem todas as escolas do meu município, da minha região, têm o mesmo perfil negativo. Elas têm variações. São essas variações que a gente tem que, na minha opinião, também pesquisar. É mais ou menos como a gente tem feito, eu tenho feito isso lá em João Pessoa com o IDEB. Quais são os diferenciais das escolas com a IDEB? Uma pergunta de pesquisa, né? E aí, Renato, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, a observação que eu faço, Renato, é que é claro que a gente tem que contextualizar também os próprios autores. O estado que Lenin analisou em 1900, no início, ele morreu em 20 alguma coisa, né? Quer dizer, no início do século XX, de fato, Lenin não analisou o estado de bem-estar social, o tamanho do Estado e as configurações do Estado capitalista mudaram. Evidentemente que você tem outros analistas, Pulantzas, Klausov, tantos outros, até no campo marxista, leninista, que procuram trazer esses elementos. Mas quando você fala, por exemplo, o Estado, ele é autoritário e a gente, por consequência, vai ter uma sociedade autoritária. Eu te pergunto em que medida também a gente não pode analisar que esse Estado brasileiro dos anos 20, hoje é um Estado muito mais complexo. O exemplo que você deu aí do Ministério Público, que é uma instituição dentro do Estado. A universidade é Estado também, ou não? Né? Claro que não está no campo do poder do Executivo, mas essas instituições que compõem o aparelho estatal fazem muitas vezes contrabalanço. Está aí, veja só a contradição, que foi muito explorada na última eleição. Né? O próprio órgão estatal denunciando, abrindo denúncias que poderia respingar no próprio governo. A relação entre Polícia Federal e as denúncias que foram da Operação Lava Jato. Então, o que na verdade isso mostra é que quanto mais se tornou complexo esse Estado, e esse Estado se tornou complexo no pós-guerra, o Estado capitalista do pós-guerra é bem diferente do anterior da guerra, porque o Estado anterior era bem menor. Você pegar a história dos Estados Unidos, o Estado norte-americano tinha quase nenhuma intervenção, porque a iniciativa privada lá é mais forte. Pós-guerra, o Estado cresce. Na Europa, o Estado cresce, o Estado de bem-estar social. A Noruega, veja só, a gente fala de Dinamarca, Dinamarca é capitalista também, a Noruega também, entende? Veja só a contradição, você tem um capitalismo norueguês, um capitalismo brasileiro, ou um capitalismo, enfim... Então, eu acho que talvez o grande desafio, é analisar essas contradições. E, claro, eu acho que as suas observações são muito importantes. O que eu acrescentaria é que se a gente não analisar essas contradições, a gente pode ter uma visão muito unidirecional. Entende? Mas é isso aí, a gente vai debatendo ao longo do encontro. A Aparecida, né? Como constituir um conselho escolar, né, em detrimento do privado. Né? Então, fazer isso, porque você disse que... Falei da política da descontinuidade por conta dessa questão mesmo. Pois é, isso aí vai esbarrar exatamente naquilo que o professor Samir começou na fala dele, falando do Sérgio Buarque, né? O homem age do coração, e infelizmente isso acontece, né? Entre gestor, sai gestor, não quer fazer o seu trabalho e tal. Isso sempre vai acontecer. Tá? E aí eu vou pegar esperançoso, né? Eu vou pegar essa minha resposta para ti, vou aliar com a resposta do Renato, né? Porque eu acho assim um pouco parecida essa questão assim de quando o Renato coloca, não há como ter democracia. Concordo com o senhor ali, acho que a gente não pode muito fechar essas coisas, não, porque senão a gente morre. Né? E morrer é triste, é o fim. Então, assim, eu acho que a gente precisa, pelo menos, começar a se conscientizar de fazer cada um a sua parte. Eu acho que a primeira coisa é você não esperar que os outros façam. É você criar essa consciência e, através dessa consciência, você também politizar alguém que está do seu lado. Um trabalho de formiguinha. Difícil, né? Complicado. Mas eu acho que a gente também não pode fechar, né? Assim, dizer assim, não há democracia. Realmente, a gente vive uma democracia assim, né? Mas isso depende da gente. Se tem alguém que vai casar com a filha do Barack Obama, é um ser humano como nós. Sangue, carne, osso e tal. Gente como nós. Todos nós temos capacidade, eu acredito nisso. Eu acho que o que a gente precisa ter é determinação. É ter consciência daquilo que a gente está fazendo e querer realmente fazer e abraçar essa causa. Né? E com relação ao Daniel,
a Constituição Cidadã, cadê o Daniel? Quando eu coloquei cidadão, o Daniel, foi para provocar mesmo, foi esse o objetivo, ainda bem que eu consegui, né? Os livros não nascem das leis. Realmente, essa Constituição, ela vem com características realmente cidadã, mas essa cidadania, a gente às vezes vê quando, às vezes não, sempre a gente vê em Copa, né, o pessoal vira as costas e não canta o hino nacional. Então você não é cidadão nesse momento, você dá as costas para a sua pátria, né, então você não é cidadão. Quando é que você é cidadão? Né? Então, assim, é uma coisa a se pensar. Essa cidadania, eu acho que cada um precisa buscar, cada um precisa valer. Não ficar só a gente criticando, apontando defeitos, sabe, porque é isso, porque é aquilo. E nós, o que nós estamos fazendo para mudar? Né? Bom, gente, eu acho que no decorrer desses 3 dias a gente vai conversando, aprofundando mais, né? Que foi só um aperitivo, realmente, para cumprimento do nosso horário. Agora nós vamos tomar um cafezinho, 10 minutinhos, tá? Porque, impreterivelmente, 16 horas e 25 minutos, nós estaremos começando a segunda mesa, tá bom? Obrigada, professor Sonia, obrigada, professora Kátia, por esse momento tão